and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Olá a todos, bem-vindos a mais um Absurdo. O nosso tema de hoje é a vergonha. Para os sem vergonha, os desavergonhados, os que sentem vergonha alheia. A vergonha que vem da culpa católica, a vergonha do ridículo, do ser vulnerável, de ser pleno sem limites e sem se preocupar com a expectativa dos outros. A vergonha, na verdade, é uma emoção que precisa de plateia, né? Porque se eu estou mal com o meu corpo em casa, fechada, ninguém tá vendo, tá tudo bem. O sair à rua e as pessoas me olharem é que é complicado. Eu, quando era mais nova, tinha vergonha do cabelo, tinha vergonha dos dentes, que eram tortos, e aparelho, enfim. Era uma vergonha só. Ainda bem que a vergonha mudou um bocado e deu a volta na minha vida, senão eu estava tramada. E a Cláudia vai apresentar as nossas convidadas de hoje para falarmos um bocadinho do tema. Sim, eu acho que é assim, eu acho que já assim, completamente à cara podre e sem vergonha, há que assumir que isto foi tudo muito complicado, nós já tivemos tempo, a oportunidade de conversar um bocado sobre isto, já houve zaragatoas pelo meio desta tentativa de conversa, mas pronto, já cá estamos todas e temos 4 mulheres incríveis hoje, à exceção de nós as duas, obviamente, elas é que são incríveis, não nós, para falar do tema vergonha, que curiosamente é uma palavra em si também ela feminina, que eu acho que será que é não só uma palavra, mas uma sensação, emoção, nem sei muito bem o que é que podemos chamar feminino ou também abrange o masculino. Já lá vamos. Antes disso, vamos começar pelo início, e apresentar então as nossas convidadas de hoje. Temos aqui num quadradinho a Rita GT. A Rita é artista plástica e curadora, vai trabalhando entre Portugal e Angola e vai usando a sua arte de forma crítica e interventiva, essencialmente dedicada a temas coloniais e pós-coloniais, como a memória, a identidade e a importância da defesa dos direitos humanos. A Rita também já expôs um pouco por todo o mundo, Lisboa, Luanda, Londres, Joanesburgo, Berlim, Lagos, sim, eu estou a ler, São Tomé, tinha que ser, em inúmeras exposições coletivas e individuais e figura também já em várias coleções públicas, como a Fundação PLJ, no Museu do Chiado, o Instituto Camões, e foi ainda comissária do Pavilhão de Angola na Bienal de Veneza, entre outras coisas. A partir disto tudo, juntamente com isto tudo, é mulher, mãe, ativista e é ainda fundadora do eStúdio Luanda, um projeto colaborativo entre vários artistas plásticos para desenvolver um corpo de trabalho e pensamento crítico em torno da arte contemporânea africana e diáspora. Vamos ter tanto para falar. Do lado do quadradinho, a Aurora Pinho. A Aurora vem de uma pequena aldeia em Santa Maria da Feira, mas estava claramente talhada para contextos bem maiores. É bailarina de formação, é uma artista pluridisciplinar, é performance, é música, é bailarina, é modelo, é atriz e é ativista também. E é mais ou menos neste território híbrido entre a performance, a música e as artes visuais que se vai esvaindo e construindo, libertando-se e politizando-se, refletindo sobre as dimensões do pessoal, do corpo e do género. Foi tema central do documentário Aurora, onde mostra a sua batalha interior, explora ainda a androginia e a heteronormatividade em coreografias e instalações, e agora, no seu segundo álbum, acabadinho de sair, aliás, a semana passada, corrige-me se estiver enganada, Aurora, o Flash Against Flash, onde tudo é manifesto e euforia de género. Euforia de género é um termo que eu adoro, descobri agora só e já adoro. E pronto, é isto. Para além deste momento meio semi-embaraçoso, vamos já começar a quebrar o gelo. Qual é que foi a maior vergonha que já passaram? Assim, eu neste momento ainda sinto essa vergonha, que é o fato de ser branca e pertencer a uma raça que é opressora. Ou seja, basicamente eu nasci, não é? Branca, portanto, eu toda a minha vida ando sempre na luta e no combate
não é, sobre os opressores, e neste momento eu não consigo me desvincular dessa, pronto, dessa cor, não é? Portanto, essa vergonha é uma coisa presente. Agora, em toda a minha vida, sim, eu sempre tive receio e vergonha de ser transexual. Por essa razão é que demorei algum tempo a fazer o coming out e por aí. E a Rita? Eu, assim, não me estou a lembrar de nenhum episódio assim muito grande que tenha sentido muita vergonha, mas ao longo da vida acho que vamos crescendo desde, não sei, quando comecei mais jovem, tínhamos vergonha por tudo e por nada, agora não, é mesmo tipo sem vergonha mesmo. E também, quer dizer, não é que sinta propriamente vergonha de mim pessoalmente da cor da pele, mas estou contigo, Aurora, é uma vergonha do coletivo, de sentir que há tanto para fazer sobre todas essas questões que estão a ser levantadas felizmente agora e que há um caminho pela frente, e é vergonha alheia, é sentir vergonha alheia. Agora sim, vergonha pessoal, tipo aquela coisa de escorreguei, sei lá, há sempre peripécias que depois dá vontade de rir, não é? Aquelas coisas pessoais que nos acontecem, um menino que tu gostas e vais a passar e cais, sei lá, assim, sentiste-te meio envergonhado. É que eu acho que vergonha vem um bocado também da infância, né? Eu acho que a vergonha da infância começa com o corpo, com a aceitação, com aquela coisa de não estar segura de si, e que você, as primeiras vergonhas são identificadas na infância, né? E depois a pessoa vai desavergonhando. Aliás, eu acho que o que mais sentimos agora é vergonha alheia, não sei. É curioso que digas isso, Ju, porque na realidade eu acho que começa ao contrário. Eu acho que nós nascemos sem vergonha e vamos construindo vergonha com o passar do tempo. Porque quando tu nasces, quer dizer, fazes as coisas mais inapropriadas à frente de toda a gente, queres lá saber, sabes lá, nem sequer sabes onde é que tens o nariz, quanto mais, ou o que é que isso significa. Pois. Entretanto, vai havendo esta construção social em que há coisas que são permitidas, há coisas que são mais bem vistas, menos bem vistas, etc. E nós vamos, se temos uma estrutura, mas também depende da nossa experiência de vida, obviamente, e do tipo de educação e de apoio, rede de apoio, etc., lidamos com as coisas de maneira diferente. Mas ainda, desculpa, eu estou só a apanhar os vossos restinhos, mas ainda em relação àquilo que vocês diziam, Rita e Aurora, há pouco, em relação à vergonha, vergonha alheia e esta vergonha de agora estarmos na berlinda com estas questões todas de cor e de... Bem, eu nem sei se devo dizer raça, porque raça é um termo tão estranho para isto, portanto vamos a coisa da raça e vamos só falar de tons de pele, pantones de pele, que é uma coisa absurda termos que estar a discutir isto a esta altura do campeonato, mas tudo bem. E a minha questão é, se isto é vergonha, se é uma sensação de vergonha ou uma sensação de culpa. Uma das coisas que parece diferenciar uma coisa ou outra, digam-me se concordam, é que a vergonha é uma coisa que nós sentimos e a culpa, ou seja, é nossa. A culpa sentimos culpa por alguma coisa que fazemos. Fazem esta distinção, não sei se concordam com isto e se esta ideia também em relação agora a estas manifestações e tudo mais, se falamos de culpa ou se falamos de vergonha, se calhar falamos das duas coisas. Mas pronto. Pois, eu no meu caso eu falo das duas coisas, porque independentemente de eu não ter isso, não é? Não sou contra, sou totalmente a favor, isso ao mesmo tempo eu tenho que sentir um tipo de culpa devido à história e devido à atrocidade que aconteceu. Portanto, eu não consigo diferenciar assim tão exatamente das duas. Bem, é assim, no meu caso eu acho que ambos culpa e vergonha remetem para sentimentos, não é? Mas eu nem gosto muito de usar a palavra culpa porque eu acho que nos remete todo um imaginário de cristão, não é? De sentimentos de culpa. Eu gosto mais de usar a palavra responsabilidade. Porque para mim culpa só me faz lembrar a Igreja Católica e de as pessoas se sentirem culpadas, né? Por missão, não é? Aquela autoflagelo. Né? Exatamente. Então eu acho que ambas remetem para sentimentos, não é? Que nos são impostos, não é? Que são crenças limitantes da nossa vida. Há muito para fazer e se for no caso de falarmos sobre toda a estrutura racista que felizmente estão a falar agora, mas quer dizer,
estamos a falar de uma estrutura sistémica, estrutural de séculos que sempre existiu e continua a existir. Sim. Então, esta tomada de consciência é fundamental e perceber que existem estes sentimentos dentro de nós, não é? Ou que explota estes sentimentos dentro de nós. Agora, há realmente que ter que tomar esta responsabilidade sobre tudo que aconteceu e está a acontecer e vai acontecer. Uhum. Nesse caso, acham então que a vergonha ou a culpa são também elementos infelizmente essenciais para que as pessoas reajam às circunstâncias, às coisas? Pergunto se as pessoas se não sentissem esta vergonha alheia ou esta culpa de ter levado as coisas até um determinado estado de coisas, se não fosse isto, se as pessoas se insurgiriam de qualquer das formas. Então, percebem mais ou menos o que é que eu quero perguntar com isto? O que eu sinto no meu caso é que ambas as palavras, ou a conotação das palavras, não é? Vergonha e culpa, remetem para uma tomada, não é? Uma reflexão, um poder de reflexão, não é? É teres consciência de ti próprio, vai para essa consciência individual e do coletivo. Então, é de facto o primeiro passo a tomar, né? É fazer essa tomada de consciência e de sentir vergonha, ou seja, se já estamos a falar de ter uma postura de vergonha em relação a qualquer coisa, é porque há essa tomada de consciência do corpo, no espaço, o corpo em relação a outros, nesse diálogo, não é? Tem a ver com esse diálogo de tomada de consciência. Neste caso específico de um coletivo, estamos a falar não é? Dessa vergonha alheia, de vergonha do coletivo e de culpa. Agora, de um ponto de vista pessoal nosso, não é? Eu sinto que isso vem por muitas imposições da sociedade. As pessoas sentirem-se vergonha, que vergonha está intimamente ligado com o pudor. Sei lá, parece-me que é tudo imposições sociais, que nos são sociais e culturais, não é? Que nos são impostas. Eu aposto, por exemplo, tu, Aurora, deves ter imensas histórias de te sentires com vergonha e culpa por estar simplesmente a assumir quem tu sentes que és, né? Então a sociedade provavelmente te impõe esses sentimentos em ti, que não te pertencem, na verdade, porque tu estás segura de quem és. As pessoas é que te fazem esses sentimentos, esses julgamentos, não é? Exatamente. Sim, eu acho que também o primeiro passo é nós termos noção dos privilégios, no fundo, não é? Tipo, em termos na estrutura, que privilégios é que nós temos? E a partir daí, sim, formar algo, não é? Sim, parece que a vergonha para algumas pessoas é necessária para estabelecer limites para os outros, não é? Sim. Fugir dos padrões é vergonhoso. Assim, eu no momento em que vim de uma aldeia, não é? Desde muito pequenina, primeiro não há qualquer tipo de representação, portanto só aí é muito difícil nós tipo olhar para alguém, não é? Portanto há logo um sentimento de alienação gigante no momento em que não há representação. E depois tenho uma família super, super, super católica, então é tipo o fato de, por muito que eu tivesse esquivado para ser homossexual, para me poder relacionar com homens, seria uma vergonha anyway, mas começar o meu percurso e fazer o coming out para mostrar à minha família o que é que realmente sou, não é? Tipo, o fato de ser transexual, para mim, como é que eu faço isto? Portanto, automaticamente eu senti um enorme sentimento de vergonha, porque eu própria não sabia como colocar, que palavras usar, ou como é que isto se faz, e como é que eu vou informar a minha família, que não é uma família que está educada e está a par de toda esta diversidade, como é que eu vou fazer isso? E depois na escola, não é? Tipo, aqueles primeiros sentimentos em que no momento em que começas a lidar com outras crianças, começas a cena das casas de banho, só esta cena da casa de banho. Para mim, ir para uma casa de banho dos rapazes era super invasivo, não é? Porque eu sinto que não me pertence, então no momento em que eu lá estou, eu própria tinha vergonha de lá estar, por estar a ver o que é que se passa ali e não deveria, não é? Portanto, eu acabo por estar a lidar com uma não privacidade por parte do homem, digamos assim, neste caso das crianças, whatever,
e então eu sentia-me sempre constantemente envergonhada. E ainda me sentia envergonhada por não ter esta força de me impor e de explicar às pessoas o que é que eu sou. Vejo. Mas isso são dores de crescimento, não é? Todos nós, é um processo, efetivamente, e mesmo agora que já, pelo menos nós aqui as duas já entramos nos 40, eu agora digo isto à boca cheia porque faz para aí uma semana que entrei nos 40, então estou a experimentar a coisa ainda, é um test drive. Mas a verdade é que, quer dizer, faz parte do nosso processo de amadurecimento, e ainda bem que as vergonhas, aquelas que foram construídas, aquelas que já nasceram connosco, sabemos lá, que se vão desvanecendo com o passar do tempo, e que de facto pomos as coisas em perspectiva. E havia coisas tão, como a Ju disse inicialmente, tão embaraçosas, a nossa vida dependia daquilo, era um horror. E depois de repente damos por nós olhar para aquilo e pensar, oh meu Deus, tão tolinhas que nós éramos, é uma coisa autocondescendente, é verdade. Mas pronto, também temos que sentir empatia por aquelas que éramos na altura, porque era aquele o contexto, não era? Era aquele o nosso nível de crescimento. Agora, a esta distância, sim. Então, eu acho que enquanto mulheres, e estamos aqui 4 mulheres, portanto podemos todas falar sobre isto, a questão do corpo, que é um tema sempre delicado e sensível, não tem que ser, mas infelizmente muitas vezes é. Havia coisas, quer dizer, que nos tiravam noites de sono e que hoje em dia ninguém pensa 2 vezes, querem lá saber, quer dizer, somos o que somos, quem quer, quem não quer, está tudo muito bem na mesma. Eu lembrei agora só rapidinho uma coisa engraçada que eu já falei até para a Cláudia em outras vezes. Eu moro numa vivenda, numa casa, e ando sem roupa. Aí, o vizinho vai olhar. Aí é só ele virar para o outro lado, a casa é minha, né? Não é, tipo, olha para ali. Se ele quiser ver alguém, olha para cá. Se não, olha para ali, tá tudo certo. Eu dentro da minha casa vou andar como eu quiser. Essa coisa da vergonha com o corpo também vai mudando a minha relação com o corpo, que eu era super envergonhada. Eu tinha muita vergonha. Meus pais andavam nus em casa e eu não. Porque eu achava aquilo não, que exagero. Não quero ver ninguém nu, por favor. E pronto, a relação com o corpo mudou bastante. Eu lembrei disso, desculpa essa parte, que eu achei piada. Não, lá está. Não, é toda esta desconstrução que temos que fazer do pudor, não é? Que está tão enraizado na nossa cultura por vários aspectos complexos. Tem a ver também com muitas questões do cristianismo, não é? Que nos incutirem esse poder como mecanismos de controle das pessoas, como, por exemplo, o ato da contrição na igreja, que também foi um mecanismo de controle das pessoas, porque assim tinham que saber da vida de toda a gente e assim podiam controlar as intimidades das pessoas. Então há todos esses mecanismos de desconstrução que temos que fazer, e quando nós conseguimos fazer, né, ter a maturidade para desconstruir isso, também livramos-nos de muita vergonha, não é? Que nos foi imposta, quando nós ficamos a pensar, mas espera lá, tenho vergonha disto porquê? Então, questões do corpo, meninas, é uma coisa que nos afeta a todas, de certeza. Eu não conheço uma única mulher no mundo inteiro que não tenha tido vergonha do corpo, que ache que está gorda ou que está não sei o quê, ou que não sei. Porquê? Porque nós somos bombardeadas com informações do que é ser uma mulher perfeita, o que é que e há sempre um problema, não é? Há sempre um problema, ou é o peito é pequeno, ou é grande, ou é não sei o quê, há sempre um problema, é isso mesmo, Aurora. Então, quer dizer, quando nós vamos a ver, há toda uma construção de beleza que nos é incutida e imposta, que nós temos de ser perfeitas, né? Tipo, e tem mudado ao longo da história, né? Como nós temos vindo a perceber, quando é extrema magreza, agora é rabo grande, mas também tem que ser cinta, porque quer dizer, nós temos que ser como somos, que nós já somos deusas anyway. De qualquer forma. Não, e nós quando vamos ficando mais velhas, vamos mudando os defeitos, né? Quando eu era mais nova, o defeito era era a mama, agora já não é, agora é a coxa. E assim, daqui a um tempo vai ser, tipo, a gente vai mudando o foco de problemas. Pronto, não é problema, mas pronto. A propósito das modas do corpo e o que é que está na moda e o que é que... Eu, há anos atrás, li uma coisa, na altura em que ainda se lia, ou que eu ainda conseguia ler, pelo menos isso, que me deixou completamente aterrada, que foi a ideia o estereótipo de corpo mudava consoante o contexto económico.
Portanto, se vivíamos em tempos de prosperidade, em contexto económico e sempre em contexto misógino, óbvio. Então, se vivêssemos em tempos de prosperidade, como o homem queria exercer o seu poder, ele queria uma mulher com um aspecto mais frágil, logo mais magrinha, que era para ele poder levá-la a jantar, enfim. Poder expor em público. Exatamente. Poder alimentá-la, coitadinha, que ela não consegue sozinha, claramente. Insano. E quando estamos em época de crise, as mulheres querem-se mais roliças, mais cheias, porque precisam de ser abrigo, precisam de ser o porto seguro. Isto não é aterrador. Mas basta ver a história da pintura para percebermos que as mulheres da Idade Média se criam bem gordinhas, porque quanto mais rechonchudinhas, mais sinal de casa farta, de riqueza, não é? Porque tinham Cama possibilidade de cheia, comer. como diz em Angola, de cama cheia. De cama cheia. Bom, em África sempre preferem as mulheres mais roliças, né? Felizmente. Mas, quer dizer, na Idade Média, ter formas era sinal de viveres de uma família abastada, não é? Tinhas posses, comias, não passavas fome. Então, pronto, há todo esse contexto também histórico super interessante, não é? Sim, é bem... Eu no meu caso, em relação ao corpo, em relação tipo à moda, não é? É assim o terror, portanto eu já passei por coisas, já me chamaram gorda. Não, é surreal, já me chamaram gorda, portanto aquilo é mesmo um mundinho, felizmente está a mudar aos poucos, muito lentamente vai mudando, mas eu própria acho que tipo cheguei a uma altura da minha vida que eu queria ser anorética, eu comecei a olhar para a anorexia como a perfeição. E é super perigoso, e depois mesmo na dança também há sempre esse estigma, então é tipo, foi assim foi uma luta gigante durante anos, e eu neste momento felizmente estou saudável e estou-me a cagar para tudo, mas tipo passei por essas fases, sim. Eu chegava, tipo, imagina, havia almoços na altura que eu comecei mesmo com a moda, que eu comia bolachas de água e sal e água. É surreal, mas depois também conhecia amigas, na dança, que tipo comiam papel higiênico. Eu ia dizer, eu vi as miúdas comiam algodão para encher o estômago. Como é que foi? Não, é surreal. Que horror! Isso eu nunca tinha ouvido, por acaso, caramba. Ia ser um problema na quarentena comer papel higiênico, ia ser Agora sabemos a história do papel higiênico, agora tudo faz sentido. Por isso, aquelas corridas ao supermercado, agora está tudo explicado. As modelos loucas na fila do Continente para comprar papel higiênico. Durante a quarentena. Oh, meu Deus. E lá não nada. Que o inferno depois desta conversa. Se ele insistir, óbvio. Acho que o mundo é o inferno. Ai, gente, há lá coisa melhor do que comer e beber. Ai, eu adoro, desculpa lá, a felicidade da vida. Pois. Não, e isso de vergonha de quando você vai num sítio e antigamente a mulher tinha que comer pouco, né, para não parecer mal. E jantavam em casa antes, comiam um pratinho de sopa para chegar. Quer comer? Não, aí pega só uma azeitona. Não, comigo isso não dá. Uma meia ervilha. Não, só quero meia ervilha. Não, e outra coisa de vergonha. Eu também gosto de comer e beber. E eu acho que chega num sítio, o pessoal, queres dividir comigo? Eu disse, não divido. Eu quero meu próprio prato já. Eu gosto de dividir, não. Digo não, logo. eu como imenso, não vale a pena. Eu tenho, pronto, também tenho uma fisionomia de família que felizmente o metabolismo como é acelerado, mas houve uma altura que eu só comia porcaria, tipo, eu sou fã de pizzas, lamento. Tipo, pizzas para mim, pois, olha, não há como cortar. Agora é vergonhoso você falar que come fast food, tipo, é quase uma afronta dizer que come carne de vaca. Você, tipo, come, tipo, eu não como muito, mas como. Mas, assim, as pessoas agora estão em paranoia disso. Então, até na comida, né?
Sabes, eu acho é que as pessoas têm que ter um tema. E a coisa vai variando, porque de repente há uma série de coisas em relação, sei lá, dando um exemplo muito prático em relação à comida, e agora não se come não sei o quê, agora somos todos muito saudáveis, já a ortorexia, que é uma espécie de, as pessoas que só comem comida saudável, e isso em si também já é uma doença, uma patologia clínica, mas a verdade é que de repente há coisas que tu sempre fizeste e bom, tu neste caso sabes disso, eu não como carne há 20 anos ou mais de 20 anos. E não o fiz por moda, na altura fez sentido porque já estava mais do que enjoada, era sempre carne com alguma coisa e não queria comer, já não aguentava continuar a comer tanta carne, sempre com a mesma coisa. Mas a verdade é que, de repente, uma coisa que eu fiz e que era vista de maneira estranha, hoje em dia é uma prática perfeitamente natural, que não só é natural como está na moda, e eu já tenho que levar com essa conversa de, sim, agora estás na modinha. Modinha, meu, não, há 20 anos que é assim, não, as pessoas também, não sei, parece que precisam de qualquer coisa para... Eu acho que isso também é para descartar, as pessoas que dizem, estás na modinha, é tipo, pronto, bora lá descartar esta questão. Porque eu acho que é verdade, há pessoas que deixam a carne por outros motivos, não é propriamente só para ser saudável, Claro. ou é mesmo por causa de toda esta questão do animal, não é? Tipo, Sim, está totalmente enraizado. Sim, Não, mas... a única coisa que eu estou a querer dizer é que, seja o que for, também era aquilo que já dizíamos há pouco, seja o que for que tu faças, está sempre errado. Há de sempre haver alguém que vai discordar, por isso é que é bom as pessoas fazerem aquilo que querem, porque vai estar sempre errado de qualquer das formas, pelo menos divertem-se. É isso, é só vantagens. Estou muito contente. Eu gostava de repetir isto, porque assim, eu estou muito estressada. Olha, tenho meu amigo já dentro do carro, já nervoso, à minha espera, olhem para ele. Já. Meu Deus, amigo. E ele está a ficar já chateado comigo porque eu estou a demorar muito, que já estamos atrasados. Então, não queria repetir, não tem problema. A Rita tinha falado comigo. Olha, não tem problema, a gente fala, Rita. Vai lá para o jantar e a gente vai falar aqui com a Aurora. Muito obrigada. Beijinho. Beijinho. Até já, beijinho. Tchau, tchau. Beijos. Até já. Beijo. Tchau, tchau. Pronto, agora, olha, estamos nós três. Muito bom. O episódio está É a ser fantástico. do início ao fim. Eu estava a pensar que nós estávamos a falar da ideia de vergonha e falámos também porque é aquilo que nos diz mais respeito, obviamente, sempre de uma perspectiva mais feminina e, portanto, há esta coisa de que a vergonha, eu li alguns que as mulheres eventualmente têm vergonha de não conseguirem fazer tudo, porque elas têm que ser mães, elas têm que ser profissionais, elas têm que ser sensuais, é uma catadupa de coisas sempre, de papéis a acrescentar, e têm que fazer isto tudo, sem reclamar, impecáveis, de salto alto, tudo espetacular. Esta é a vergonha feminina, não conseguir fazer isso, e parece que, por seu turno, a vergonha masculina é o ser fraco. Eu não poder, não ter capacidade de exercer poder uma vez mais. Eu não sei eu não sei, eu agora estou a tentar pensar em exemplos masculinos e em momentos em que eu possa ter sentido que aquela pessoa estava a sentir vergonha. Não... Mas eu acho que... Eu sinto, maioritariamente, né, o homem quando chora parece que é tipo, tem que ser ocultado, não é? Tipo, é um bocado a educação que fica um bocado intrínseca. Portanto, talvez isso poderia ser um exemplo de... Quer dizer, não para nós, não é? Mas tipo... Sim, aliás, eu adoro homens que choram. É tipo... Eu quero que ele seja sensível, né? Sim. Não, é que eu choro por tudo e por nada, então assim acompanha-me, tipo, eu não me sinto sozinha. Estamos juntos nesse choro. Eu vi um documentário que é conhecido, não estou a lembrar agora o nome, que eu já tinha citado no outro podcast, que fala disso, dessa nova criação dos homens, que a geração dos nossos pais, se calhar, é o que não podia chorar, é que tinha que ser forte, é que tinha que ser atlético. E agora nas escolas estão com essa preocupação. Os miúdos não necessariamente precisam ser atléticos, não é tipo... O miúdo pode transmitir amor para o pai, tipo, sem ser com tapinha nas costas, pode dar abraço. Mas é isso, é bem... Eu acho eu, não sei, mas eu acho que a vergonha é mesmo diferente. É o poder, é a força, é ser atlético, é ser, tipo... É tomar iniciativa sempre, né? Esse papel ficou para o homem. E quando ele não consegue fazer isso, se ele não for muito bem formado,
vai ser vergonha, vai sofrer o bullying na escola e pronto, e vai ser, acho eu, mais problemático. E para nós é como a Cláudia disse, o ser perfeita. E se você não tem um corpo que você quer, se você não segue as regras da sociedade, isso é vergonha. Ou embaraço, que também é um bocado diferente, né? Da vergonha do embaraço. Eu, por acaso, há uma situação que até eu acho que é interessante partilhar, que é o facto de, no momento em que eu estava no meu outro corpo, o facto de eu fazer praia, não é? Portanto, andar em tronco nu, expor sempre a parte de cima, no fundo, nunca haveria problema. E neste momento tornou-se um problema, mesmo para a minha família. Eu vejo a minha mãe a chamar-me a atenção, tipo, se eu não uso um sutiã, ou se eu, whatever. E é engraçado porque isto é wet twisted, então quer dizer, eu toda a minha vida pude ir à praia e tinha uns calções, umas whatever, e de repente agora é tipo, eu quero fazer um topless e é tipo, calma que eu tenho que pensar, não, filhos, comigo não dá, porque aí já é tipo, é notório mesmo, não há como pegar. É estranho como e porquê exatamente é que se diaboliza tanto o corpo feminino, não é? Porque mesmo esta coisa agora estavas a falar, Aurora, estava-me a lembrar destas coisas do Free the Nipple no Instagram, que, quer dizer, mamilos femininos, nem pensar, benza a Deus, podes tudo e mais algum par de botas, mas mamilos femininos não. Mamilos masculinos, venham eles, está tudo bem. Pois. É a mesma coisa, é o mesmo objeto, é o mesmo desenho, é tudo igual. É a censura do sistema que ainda está totalmente intrínseco a este ponto, não é? É só ridículo. Pois. Mas é tão estranho, e porque nós falamos muito de sociedade e obviamente falamos com propriedade, porque há coisas efetivamente que são exercícios sociais, mas a verdade é que nós fazemos essa sociedade. São as várias pessoas que constituem uma sociedade. E se de repente, mas isto lá está, eu acho que isto também é o tal privilégio de vivermos num determinado sítio, de nos podermos rodear de um determinado tipo de pessoas mais abertas, e não... Eu ouço muito esta crítica de que não posso medir o mundo pelas pessoas que eu conheço, porque as pessoas que eu conheço felizmente são mais abertas numa série de aspectos e portanto não têm alguns constrangimentos dos quais estamos a falar aqui, porque às vezes aflige-me muito quando falamos neste abstrato, neste coletivo, a sociedade isto, a sociedade aquilo, mas é assim, a sociedade é feita de pessoas como eu, como tu, Aurora, como tu, Ju, como todos nós, e já me custa, a mim, pessoalmente, deixar a coisa só do campo de a sociedade diz que, ou faz que. Não somos nós, não é? Sim. É isso, acho que já temos mais ferramentas e já temos mais responsabilidade, se não for nem culpa nem vergonha, mas já temos, de facto, como dizia a Rita, temos mais responsabilidades aqui e há coisas que nós podemos ser bem mais ativos e mais participativos de forma a ir eliminando estas vergonhas. Eu perguntar, Aurora, qual é, não sei, não é a palavra, não é truque, mas qual é o truque para tornar-se desavergonhada? O que é que fizeste para tentar tirar um bocadinho dessa vergonha que sentias? É assim, para mim eu acho que também foi um mecanismo fácil, no sentido em que, quando eu comecei a expor, por exemplo, à minha mãe muito cedo, aos 8 anos, a dizer que eu era uma mulher, estava no corpo errado, esse tipo de coisas, e de repente não fui levada a sério, eu fiquei rebelde, então eu era do contra. Tudo o que não se pode fazer, eu vou fazer. Então virei polémica. E desde então ficou totalmente intrínseca no meu corpo, é um conforto, no fundo, que eu senti, e depois tenho esta necessidade de, assim, neste momento eu nunca senti esta coisa de amar o meu corpo, só muito recentemente, há uns tempos, é que eu comecei realmente a amar o meu corpo, então se calhar eu vejo a perspectiva com uma intensidade diferente. Não é? Um corpo que eu lutei, um corpo que eu tive que combater uma série de estigmas, uma série de coisas à minha volta, as pessoas, meus amigos, tudo, não é? Está tudo envolvido. Então eu, neste momento eu olho ao espelho e é tipo, eu sou uma deusa, eu amo, se tiver que andar nua eu ando nua à vontade, porque eu nunca senti esta à vontade. Agora é o oposto, não é? Antes eu tinha sempre aquela coisa de reprimir-me, tapar-me, esconder, estar fechada em casa, era muito difícil para mim socializar, ter uma conversa normal, uma conversa qualquer, sobre o que quer que seja, eu não conseguia expressar. Neste momento sinto que tipo, estou a passar um bocado aquela fase da adolescência. Mas houve um clique, Aurora? É isso, eu acho que houve um clique, mas foi muito cedo.
foi esta coisa de fazer frente a esta sociedade. Esta sociedade, como não me aceita, até eu vou poder fazer tudo. Porque já não me aceita. Lá está. Então já não há aquela coisa que Não há eu, nada a não é? perder, Que eu não fico, é? tipo, será que as pessoas vão pensar que eu sou assim ou eu sou assada? É tipo, I don't give a shit. Eu sou o que sou neste momento e eu acho que isso desfez rapidamente na minha mente. É uma coisa que eu nem penso, eu não penso muito nessa vergonha. A vergonha do meu corpo é tipo, não existe. Não, esta coisa de. Pois é porque, quer dizer, houve um corpo que te foi efetivamente. Há um corpo que nos é dado Me foi sempre. incutido, não é? Sim. Exatamente, sem que tenha que se lutar por ele, a partir é um given, não é? Toma, isto é teu, vai ser feliz. E no teu caso, esta ideia de ter que conquistar um corpo a pulso é uma coisa tremenda, porque isto vai muito além de eu tenho uma barriguinha e tenho que eliminar a barriguinha, quer dizer, não é disso que estamos a falar, é uma coisa mesmo mais densa, pá, e kudos, boa. É preciso muito estômago para isso, presumo eu, e para enfrentar tudo o que isso implica. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque eu ainda hoje levo com mensagens, por exemplo, mesmo de mulheres a me questionarem o porquê de eu expor tanto ou o porquê de eu passar a vida a expor as minhas mamas, se eu não tenho receio que os homens vão pensar assim ou assado, ou se eu não penso na minha família, este tipo de coisas. É verdade. E é muito estranho, mas infelizmente acontece. Não, eu aposto que todas as mulheres que assim, expõem em relação ao homem, porque assim, em relação ao homem, se ele vai olhar para as mamas, eles vão sempre olhar para as mamas. Portanto, isso não há como desfazer disso, porque isso é uma coisa que já está intrínseca. Portanto, se eu exponho mais ou menos, whatever, eles vão olhar anyway. E agora, de resto é tipo, eu neste momento eu lutei pela minha liberdade, portanto deixem-me ser livre, deixem-me existir, e o facto de não haver assim também tantas referências, por um lado também é bom, porque assim também não há aquele campo cheio e aqueles estigmas tão fechados. E uma coisa que só para pegar no que a Aurora falou, eu acho que até postei nos stories, acho que foi hoje ou ontem, uma frase de Luiz Fernando Veríssimo, que diz que a pessoa só é mesmo livre de verdade, se não tiver medo de se expor ao ridículo. Tipo, não sendo ridículo, sendo uma coisa que você quer fazer e não tá minimamente nem aí para o que acham. Aí sim você tipo, agora eu tô livre. Se eu exponho meu corpo, se eu não exponho, se eu exponho minha mama, enfim, se eu tiro foto no Instagram sem só. Não é? Não, é verdade. Porque é aquela coisa, é como o fato de eu ser transexual, como à partida já é algo que é muito difícil de ser aceito, isto num grande prisma, não é? Tipo, falando num grande prisma, acho que já começamos a pensar que é tipo, whatever, é tipo, nós já não somos aceitos e não, então bora existir. Vamos lá. Bora comemorar. Justamente. Não, mas há muito isso, esta coisa da vulnerabilidade, e como a ideia de vulnerabilidade, seja ele que tipo for, está associada com a ideia de vergonha, como se a vulnerabilidade, que é aquilo que efetivamente acaba por nos tornar humanos, não é? Porque nós não somos só objetos perfeitos, com as coisas no sítio e organizadas e que temos um princípio, um meio e um fim. E, portanto, há muito este desejo de anular o que é marginal, o que é defeituoso, o que foge daquele padrãozinho, e é tão estranho, porque é justamente isso que nos faz aquilo que nós somos, porque se nós fôssemos todos iguais, quer dizer, esta conversa seria pointless, porque não precisávamos discutir sequer estes temas, porque íamos estar todos de acordo, está tudo bem, ninguém tinha nada a acrescentar. E de facto, associar a vulnerabilidade, a fragilidade, é um erro que se comete muito, e eu acho que é desse erro também que vêm muitas vergonhas desnecessárias, porque há coisas, quer dizer, vulnerabilidades todos temos, fragilidades também, e qual é o problema? Qual é o problema, efetivamente? Sim, não há volta sequer a dar isso, é aceitar. Sim. Faz parte. É isso,
É isso, eu não compreendo como é que a esta altura do campeonato ainda há quem pense que o outro não tem fragilidades, que o outro não tem vulnerabilidades, que o outro está lindamente com tudo e com todos. Não é verdade, quer dizer, as pessoas vão estando melhor ou pior, depende das fases da vida em questão e das circunstâncias de vida que têm, mas a verdade é que isto é tudo um work in progress, e esta ideia de catalogar as coisas, definir as coisas, deixá-las quietinhas na prateleira, como se nós não fôssemos organismos vivos e estivéssemos constantemente em mudança, é muito bizarra para mim. Desculpa, eu sei que eu me estou a desviar completamente do tema. Não, eu não acho, até porque até me lembrei agora de outra coisa, que é, estava agora a pensar no meu corpo que tipo de vergonha que eu poderia ter. E lembrei-me o pelo. Porque como é uma coisa que me faz ligar automaticamente ao passado, o facto de eu ter tido barba, não é? Tipo, todas essas coisas, neste momento eu sinto que ainda é uma coisa que eu estou a construir, portanto é uma coisa que ainda não está totalmente intrínseca no meu corpo. O facto de eu ter um bocado de pelo ali, ou apareceu-me aqui uns pelitos, sabe? Eu começo logo a colapsar, que é tipo, oh my god, eu tenho que tirar já isto. É aquela obsessão do pelo, não é? De ter tido tanto pelo durante tanto tempo. E então... Eu tenho uma experiência contrária à tua, diferente, garantidamente, que é, eu já tive um problema de saúde e esse problema de saúde implicou que eu durante um determinado período de tempo não tivesse muitos pelos e de repente, passado esse período, eu ganhei uma consciência do pelo que não tinha antes, que é, pelo também é sinónimo de saúde. Porque, pelo menos no meu caso, a vez em que eu estive desprovida de pelo foi por motivos de doença, portanto, mesmo esta pacificação com estes elementos, lá está, depende muito de facto das nossas experiências e vivências. E é engraçado porque eu tenho uma família que mulheres cabeludas mesmo, a minha avó nunca fez depilação, tem bigode, tem... Sim, e é engraçado que mesmo assim, mas pronto, é normal porque eu tive outra relação, não é, e outro tipo de violência em relação ao pelo. Sim, eu acho que também isso é o tempo e a idade que vai nos dando essa consciência das coisas. E assim, na verdade, só o fato de teres consciência que tens que parar de ter essa paranoia já é fantástico, né? Tipo assim, peraí, parou, não é mais época de ter paranoia, não é outro problema agora. Exatamente. Não alimentar coisas desnecessárias. Às vezes fica... Não alimentar coisas desnecessárias, há coisas que não e perceber de onde vem isso, não é? Também. O que eu acho no meu caso, até voltando ao tema vergonha, tipo, já não tenho aquela, tipo, óbvio, eu sou paranoica com dietas, com tudo, sempre fui, mas isso eu até brinco comigo, mas eu acho que eu tenho mais vergonha pelos outros do que por mim. Nesta altura da minha vida, tenho mais vergonha pelas pessoas, tenho mais vergonha porque, tipo, como é que ele fez aquilo? Como é que ele tá a julgar outra pessoa dessa forma? Tipo, tenho vergonha do comportamento das outras pessoas, mais do que por mim. Pode ser que seja um muito problema meu, tipo, e não é por julgamento, é julgamento moral, é isso, é mais pela moral das coisas que eu não acho certas. Eu tenho vergonha alheia por Bolsonaro, eu tenho vergonha alheia, percebe? Por coisas assim. Eu acho que mais agora, neste momento da vida, do que pelo corpo, por tal. Mas qual é a vergonha alheia que a Aurora tem? Pensa numa vergonha. A minha é Bolsonaro. Ai, Trump, sem dúvida. Não, a coisa da vergonha alheia, eu acho que, óbvio, a mim aflige-me muito as tais pessoas que têm mais poder e aquilo que elas estão a fazer com ele. Temos o exemplo do Bolsonaro, temos o exemplo, vocês estão as duas uma em cima e abaixo, o exemplo do Bolsonaro, o exemplo do Trump, mas eu acho que quanto a isso, para mim é mais preocupante do que vergonhoso. É vergonhoso em outros aspectos, mas não neste contexto específico em que estamos a falar. Eu acho que vergonhoso talvez seja mais pessoas próximas de mim, ou das quais eu gosto, porque são meus familiares, ou porque são amigos de há muitos anos, ou etc., manifestarem posições com as quais eu discordo bastante, pelo aquilo que elas advogam. Isto para mim é um bocado conflituoso, e estes casos em concreto é que me fazem sentir vergonha alheia.
nós éramos tão amigos, éramos tão felizes, fomos uma família tão unida e como é que tu vais pensar uma coisa desta, como é que vais defender esta ideia ou aquela? Mas crescimentos. Acontece. Eu também agora lembrei-me assim de uma coisa, porque estás a falar tipo de próximos, que é, por exemplo, há uma coisa que eu já notei, principalmente as minhas amigas mulheres cis, quando nós estamos a falar em relação à transexualidade e não sei o quê, há muitas que têm sempre este estigma, este statement de tipo, mas tu não se nota, mas aquela nota-se. E eu fico tipo, oh my god, tipo, isto é tão problemático, e depois começo a questionar, mas porquê que eu me dou com esta pessoa? É tipo... E às vezes sinto mesmo vergonha porque há um sentimento que eu tenho, ou uma memória com aquela pessoa, né? Tudo uma construção, né? Faz parte da minha vida, e de repente eu fico mesmo, passo para o outro lado, que é tipo, esta pessoa faz parte do que eu combato, no fundo, isto é um discurso que eu tenho que combater, então fico assim um bocado entre a espada e a parede e fico, como é que se faz isto? Pois, como é que eu faço para mudar? Não tem. E na verdade a vergonha e o embaraço são diferentes, que a vergonha, pelo que eu andei a pesquisar, a vergonha é uma coisa sua, o embaraço é o seu sentimento perante o público, né? Eu estou embaraçada porque tem uma situação ali pública que eu estou com vergonha, mas o embaraço é uma coisa mais... Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um sonho que era estar na casa de banho, na sala de aula. Tipo, isso é embaraçoso. Eram aqueles sonhos que você fica, acorda embaraçada. Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ir à casa de banho. Isso é o embaraço, é diferente da vergonha. Sim, mas eu acho que começa por embaraço e depois acaba em vergonha. Eu quando fiz mestrado, lembro-me que me mandaram para uma sala onde eu tinha que fazer a primeira apresentação da tese, uma coisa assim de género, não sei, já foi há muitos anos. E a certa altura, eu ia à torneira, era a primeira, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto ninguém a fazer aquilo, portanto eu nem sequer sabia o que é que me esperava. Então lá ia eu, muito nervosa, e o que é que eu faço quando estou nervosa? Fico especialmente parva, portanto tenho tendência a dizer piadas muito más, coisas muito más, enfim, pronto, é uma coisa, todos nós temos as nossas. E lembro-me de estar com as folhinhas ali a tentar não tremer com as folhinhas na mão e fiz uma piada qualquer, sei lá, do género, eu tenho uma ligeira dislexia, portanto, das duas uma, se eu disser cometer algum erro grosseiro, corrijam-me ou ignorem, se calhar é melhor ignorarem. E eu olhei assim para a frente e estava todos a olhar para mim assim. Okay. Isto não é o meu público, garantidamente. E aquilo foi embaraçoso. Eu peguei na folhinha, li aquilo tudo, não abri mais, nem mostrei mais a cara, saí, fui para o meu lugar e lá fiquei assim quietinha. Mas de facto, o momento foi embaraçoso, mas a vergonha veio depois, que foi aquela coisa, pá, meu Deus, eu não tenho estaleca para isto, eu não tenho estofo para isto não é a minha forma de estar na vida, não é possível. Não sou boa o suficiente, é aqui que entra a ideia da vergonha, não sermos suficientes, não, digo eu, não nos sentirmos suficientes em determinadas circunstâncias, acho que é mais por aí. Sim, se calhar é. Não ser suficiente, ou no caso da Aurora, tipo, não está com a pele lisa o suficiente, ou não ser magro o suficiente, ou não ser eloquente, ou ser engraçada o suficiente, se calhar passa por aí, né? Não. Sim, mas depois também é giro como estas coisas dão a volta de maneira muito inesperada. Isto também é uma espécie de... Eu não sei o que é que se passa hoje, eu acho que isto foi do teste do coronavírus, eu fiquei assim meio baralhada, porque não paro de falar sobre mim, o que não é nada comum. Há pouquíssimos anos atrás, eu acho que foi há 2 anos atrás, eu nunca... Pronto, esta ideia com esta relação com a ideia de mulher sempre foi uma coisa, para mim, conflituosa também. Sou mulher, sou heterossexual, sou cisgénero, todas essas coisas, tenho todas as características para a coisa correr de forma mais ou menos suave, mas nunca gostei muito da maneira como as mulheres eram apresentadas, como os seres frágeis, como os bibelozinhos perfeitos, isso... Lá está, não havia representatividade para mim nesse sentido. E eu descobri a força feminina justamente através de um transexual, que não sei se diz transgénero, não é? Transgénero. Eu vou avançar com transgéneros para não estar em cometer... Sim, é melhor transgénero.
Sim, pois, porque até corresponde à realidade. A Linda Quebrada, também música performer brasileira, e a maneira como ela definia a mulher e a sua mulheridade, por assim dizer, e a maneira como ela se apresentava e tratava aqueles temas todos, eu pensei, é isto, estes temas todos, era isto que eu precisava ouvir, era esta a minha voz, e acho muito curioso que de facto seja naquilo que é considerado vergonhoso para uma grande parte da população, que tenha sido aquilo que para mim representa mais um contexto, o contexto contrário àquilo que segundo a sociedade aquela pessoa representa. Eu acho isso, ótimo. Acho incrível que a vida tenha estes twists, estes plots pelo meio. Também, né? Sim. E que de facto se no meio destas coisas todas, destas vergonhas todas, se consiga chegar aqui. Pronto, isto era só. Eu, por acaso, o fato de ter vergonha de ser trans, acho que vinha também muito de um lugar de nós sermos representadas sempre como prostitutas, ou de ter consciência do número de mortes, e vem também depois, não é nem a vergonha, é mesmo receio, não é? O medo, e traz outro conjunto de fatores, mas como era algo que também eu achava que não havia espaço para mim, eu não poderia ser trans porque eu não tenciono ser prostituta ou porque eu não tenciono, então eu comecei a perceber que eu própria também acabava por ter um discurso opressor em mim. E percebi que não, que há toda uma série de pessoas que têm, e é engraçado também, isso, cá está, fez com que eu não passasse pelo processo que tinha a passar mais cedo. E então senti-me um bocado confortável na cena queer, de me titular como um artista queer, então fui buscar ali outras coisas que eu achava que poderiam ser mais suaves, e depois percebi que não havia mesmo volta e felizmente comecei a andar à direita, mas sim. Mas também há um lado, agora isto, mudança radical de abordagem, mas também há um lado lúdico na ideia de vergonha, porque há os chamados guilty pleasures, são aquelas coisinhas assim meio, se calhar não devia gostar deste tipo de coisa, mas isto é tão divertido. Vocês não têm estas coisas, sei lá, músicas ou grupos eu tenho um vício que é vergonhoso, só sabe aqui a minha irmã e o meu marido, é que eu como leite nido de colher. Que horror. Isso é. Shame on you. Leite nido de colher é. Leite em pó de colher, que nojo. Pois é, olha. Agora eu não sei. Leite em pó. É leite em pó. Oh my God. Para as crianças. Adoro. E vim do rancho. Um belo rancho. E eu comecei a dançar muito cedo, porque eu tinha pai 4 aninhos e não sei o que, era uma miúda, e a minha família já tinha esse background. O meu pai ainda hoje tem uma banda de folclore, a minha mãe também era bailarina, a minha avó cantava, pronto, já há uma série de membros da minha família que pertenciam, e eu tinha vergonha de o dizer, e neste momento é a primeira coisa que eu digo, tipo, eu vim do rancho. Logo. Mas sim, em relação à música e à dança, acho que é um bocado por aí. E tu, Cláudia, lembras de algum? Tenho muitos guilty pleasures, eu acho que também vão mudando e alguns já não estão assim tão presentes, mas foram durante muitos anos. Então há um que é uma coisa muito palerma, eu às vezes quando preciso desligar a cabeça, quando está demasiada informação, demasiada coisa a acontecer, eu gosto de ver comédias românticas, daquelas mesmo muito más, em que, sabe, não há enredo, é quase como os filmes pornográficos. Lembrei-me de outra agora. Não, partilha, por favor, tira-me deste embaraço, Aurora. Não, porque eu vou fazer pior.
Adoro! Eu lembro-me agora de uma cena que é, eu tenho muitas vezes, quando eu não quero mesmo pensar, quero estar naquela altura, tipo um domingo, estás a ver, quando estás mesmo cansada e não te apetece, tipo, se quer puxar pela cabeça, vês reality shows, daqueles mesmo, tipo, estúpidos, de amor e não sei o quê, tipo, essa treta, que é tipo, eu fico a olhar para eles, a pensar, é sempre a mesma coisa, eu sempre o feeling que é tipo, é só otários, mas fico e vejo até ao fim. É isso, depois é uma questão de princípio, já começaste, vais até ao fim. Tem torcida, né, para a pessoa, não, e reclama. Assim, eu conheço muito isso aqui em casa. Tenho que olhar para mim aqui. Já assim naquela, não digas isso. É. Olha, meu jeito, mas olha, estamos a correr contra o tempo. Já está quase. Ora, antes de mais, obrigada pelo convite. Ora, Foi um prazer. Gostamos muito. Hoje foi um podcast diferente. A Rita, sem vergonha, entrou e saiu, mas ela tinha nos avisado. E foi complicado nos encontrarmos, tipo horário, agenda, teste de Covid, gripe, tudo aconteceu. Mas olha, muito obrigada. Eu já salvei um senhor na rua e tudo, tipo, estar com ele à espera do INEM, enfim, Tudo. Tudo aconteceu. Olha, muito obrigada. Faz parte. Claro que sim. É normal. Aqui é tudo muito assumido, não há problema nenhum, sem vergonha nenhuma. Sim, sem dúvida. Exatamente. Olha, um beijinho. Fiquem bem. Beijinho. Até já. Muito obrigada. Obrigada, Aurora. Beijinho. Sucesso. E cuidem-se. Beijo, acabou. Beijinho. Beijinho.